Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um tema muito comum na atualidade, cada vez mais prevalente no nosso país e que cada um já deve ter escutado falar um pouquinho, que é sobre o autismo. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho o que é o autismo, né? Primeiro é entender, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele tem um grau de comprometimento no comportamento social, nas interações, na linguagem. Essa alteração, no geral, ela gera várias repercussões. Mas hoje a gente vai falar especificamente de uma questão. Quando que eu desconfio que meu filho tem autismo? Né? Apesar de os profissionais, hoje a gente tem um pouco mais de acesso em algumas regiões, ainda é um tabu, né? Porque existe um preconceito, existe uma desconfiança dos próprios médicos que às vezes falam pra gente, ah não, isso vai passar, isso vai melhorar. Então é importante a gente ficar atento a alguns sinais e alguns sintomas que vão aparecendo, né? Quem mais conhece o seu filho do que a mãe, do que um pai? Não tem quem possa falar. Apesar do pediatra às vezes passar pra gente que é algo normal, é importante. Se você está desconfiado, se você está achando estranho alguns atos, algumas atitudes, você buscar ajuda. Primeiro, buscar um especialista. Pode ser um psiquiatra infantil, pode ser um neuropediatra, para que ele te ajude a, primeiro, te tranquilizar. Porque nem tudo que a gente vê de diferente é uma doença. Às vezes são comportamentos normais daquela criança. Cada criança, tendo ou não o autismo, ela é específica. Ela vai ter um comprometimento, ela vai ter uma alteração. Assim como cada criança tem uma característica diferente. Então, quando é que a gente desconfia, né, Romulo? Por exemplo, um bebê. Às vezes o bebê, a mãe está dando de mamar, ele não olha para a mãe, ele não faz algum gesto, ele não dá aquele sorrisinho. Tudo bem que o bebê muito novinho, ele tem um sorriso, mas o sorriso, às vezes os pais ficam felizes, mas são sorrisos que não são verdadeiros. Aquilo são espasmos da musculatura facial. Então, assim, a gente tem que analisar, será que ele não sorri porque ele tem uma doença? Será que a gente tem que descartar outras coisas? Tá? Por exemplo, às vezes a criança mais velha tem um atraso no desenvolvimento. A gente sempre usa isso como um parâmetro, né? De 0 a 4 meses, de 4 a 8 meses. Existem alguns marcos que a criança vai evoluindo. Mas e se ela não consegue, por exemplo, ter uma atenção compartilhada? Se ela não consegue apontar para algum objeto? Se ela está com 1 ano e ela não fala ainda papá, mamã, orienta o pai ou a mãe que quer alguma coisa, são sinais que a gente tem que ficar de olho. Não necessariamente se a criança tem autismo, mas a gente tem que começar, opa, tá estranho, nessa idade já deveria estar falando algumas palavrinhas e ela ainda não chegou nesse alcance. Será que a gente precisa, de repente, estimular de outra forma? Será que a gente precisa buscar uma ajuda de uma fono para fazer uma avaliação se ela tem algum problema no freio da língua? Porque se ela tiver, ela vai ter dificuldades para fazer. Será que ela enxerga direito? Porque às vezes a gente faz um movimento, chama. Será que ela escuta? Porque se ela tiver uma surdez, se ela tiver uma diminuição da acuidade auditiva, não adianta eu chamar, meu filho, sempre que eu chamo, ele nunca presta atenção, parece que ele está no mundo dele. Ele vai estar no mundo dele, ele não teve estímulo. Então, assim, é importante que, antes da gente desesperar, a gente perceba alguns sinais. Então, assim, será que a criança ela enfileira demais os objetos? Ela tem uma predição só por aquele objeto, tipo, ele adora dinossauro, ele só brinca de dinossauro. Isso daí não quer dizer que ela é autista, né? Apesar de muitos autistas gostarem de dinossauro. Então é importante eu avaliar o tipo de brinquedo, porque às vezes aquele brinquedo é mais chamariz. Aí eu pego uma bola de uma cor clara, que a criança mais nova não enxerga direito, né? A visão não está formada. Como é que ela vai ter interesse naquele objeto? Impossível. Então, assim, antes do desespero, é importante. Eu tenho alguma coisa que está me chamando a atenção, que eu estou preocupada com meu filho, eu vou buscar um profissional adequado. Se o pediatra não está valorizando a sua queixa, eu vou buscar um profissional da área da saúde mental, um neuropediatra, um psiquiatra. Meu filho não tem contato com criança nenhuma, ele não gosta de interagir com outras crianças. Tá, ele não gosta, ele não tem contato. Como é que é isso? Porque assim, a criança que nunca foi para creche, é filha única, está sozinha, só convive com adultos, realmente ela não vai ter aquele interesse na outra criança. Mas às vezes ela até tem, mas o normal é que ela já está tão acostumada a conviver sozinha que ela não vai buscar aquelas outras crianças. Lógico que no autismo
Não é que a criança tenha aversão, ela não goste de outras crianças. Na verdade, ela não tem interesse. Então, muitas das vezes, assim, o adulto, não precisa nem ser o adulto, a criança mais velha, ela tem muito mais atrativos para aquela criança autista. Mesmo assim, durante um período. Depois, assim, se ela não tiver mais nada que forneça, ela não vai ter mais interesse. Então, tudo tem que ser analisado, mas eu sempre falo, existe uma desconfiança, procura ajuda. Aquilo ali vai te tranquilizar e se realmente tiver, ela vai passar pelas avaliações, ela vai ser estimulada da forma correta, é importante a gente estimular. Se chegar a um diagnóstico, paciência, vamos lá, vamos tratar, vamos orientar, se precisa de remédio ou não, depois a gente avalia. Mas tudo mais cedo é mais fácil, é menos difícil de lidar, a criança vai ter um grau de evolução muito maior, então o preconceito e o medo de buscar um diagnóstico, ele não pode ser maior do que ver o nosso filho evoluindo, feliz e conquistando a autonomia que é tão necessária para cada um de nós. Espero que esse vídeo ajude, espero que vocês, se estão desconfiados de alguma coisa, se estão passando por alguma situação, o colégio ressaltou alguma coisa, a creche, busca ajuda. Acho que vai ser importante para você, para o seu filho e para quem esteja querendo o bem da sua família.